Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast 70 câmeras o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje temos paredão formado. Temos também enquete já disponível na aba postagem. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, entre aqui no canal Espiadinha Podcast, dê o seu voto. Quem que você quer que seja eliminado do BBB 25? A gente tem Aline, Guilherme e Matheus. Dê o seu voto para ajudar a nossa enquete. E também, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva aqui no Espiadinha. Seja muito bem-vindo, que a gente está comentando diariamente, sempre às 10 horas da manhã, os últimos acontecimentos do BBB 25. E vamos estar comentando agora sobre esse paredão, porque depois do paredão a gente teve choro, teve grito, teve treta, a gente teve um caos, uma confusão. E vamos então começar sobre o paredão. Antes do paredão, vamos comentar o que rolou antes do paredão, porque lembra aquele monstro ali que o Matheus estava, que é o monstro do confessionário, que ele tinha que entrar lá no confessionário, aí escolher quem que ele escolher pela categoria de falar mal do outro, e daí tinha hipócrita, tinha a pessoa vaidosa, tinha oportunista, mentiroso, e aí os resultados iam aparecendo na TV da sala. Na primeira vez a galera achou um máximo, a galera falou assim, nossa, será que é o Matheus? Será que é o público? Daí o Matheus saiu depois de um tempo, aí falou que era ele, e depois a galera desanimou. Teve uma galera que nem quis ir lá ver, tem uma galera lá que realmente pouco se importou. E as escolhas do Matheus durante este monstro foi o seguinte: mais planta, Vilma; mais antipática, Vilma; mais birrenta, Eva; mais chata, a Renata; mais debocada, Camila; mais mentiroso, Diogo; mais oportunista, Diogo; mais vaidosa, Vitória; mais trapaceiro, Diogo; mais teimosa, Aline; mais narcisista, Diego; e mais rancorosa, Eva. Aí, guarda essa informação do Diego, que o Diego ele foi chamado de hipócrita, né? E aí, foram contar pro Diego, né? O Diego ele não tinha visto. Foram lá falar para ele. O Matheus ali dentro do confessionário justificou porque que ele estava dando aquele voto de hipócrita para o Diego. Aí falou assim, hipócrita é uma palavra forte a beça. Não sei se daria exatamente esse adjetivo para ele, mas já passamos por algumas situações como ele no confessionário. Lembra aquele voto lá que o Diego ele falou que ia dar em um, e daí depois foi lá e daí deu no Gabriel, e aí o Gabriel foi eliminado, enfim. Aí o Matheus relembrou essa situação, aí, tanto é que ele falou assim, nossa, o Diego já fez algumas coisas hipócritas aqui, né? Prometeu algumas coisas, depois não cumpriu. E aí a Dani, por sua vez, ela ficou incomodada. Ficou incomodada e falou assim, como que é uma pessoa hipócrita? E ela perguntando pra galera ali na mesa, para entender de fato. A Graciane ali na mesa explicou como que ela vê hipócrita. Aí falou, enxergar uma coisa no outro que você não vê, você não tem nada de hipócrita, nada. Você bate no peito para defender o que pensa, sem pensar nas coisas que os outros vão dizer. E o Diego, ele falou que tava chateado. Tava chateado com o Matheus depois desse rótulo que deu. Daí falou assim: não estou triste, estou puto. Ontem na festa, ele estava me abraçando. Se tinha algo a me dizer, teve oportunidade. Depois eles foram conversar, o Diego com o Matheus. O Matheus ele foi mais que explicar, né, a verdade. Aí o Diego ele só ficou ouvindo só. Depois os dois se abraçaram, mesmo o Matheus falando assim: nossa, eu tô achando você com uma cara de cu, porque tu não tá gostando da minha explicação. Aí se abraçaram mais ou menos também, porque o Diego praticamente não queria ser abraçado, não queria abraçar o Matheus, mas o Matheus foi lá e deu um abraço. Eu acho que ainda vai rolar umas faísquinhas ainda. Eu acho que o Diego, ele abriu os olhos sobre o Matheus e provavelmente o Diego ele vai voltar à tona esse assunto. E durante a tarde a gente também teve o consumo exagerado de água, porque chegou em um ponto que zerou, acabou zerando o consumo de água dos participantes. E nisso eles estão no tá com nada. Começou a tocar lá a sirene lá. A Vitória ela se jogou no chão porque ela achou que era o freezer. Ela achou que ia ser a dinâmica do congelamento. Aí já se jogou no chão já, achando que ia ser essa dinâmica.
Porque rolou também, né? Na dinâmica lá do congelamento, essa sirene. Então ela confundiu, mas teve uma galera que pouco se importou, porque realmente achava também que era o freezer também, achava que ia rolar essa dinâmica, não rolou. O que rolou é o tá com nada. Eles estão no tá com nada, e também eles já teriam já que estar no tá com nada, porque a gente teve a prova de resistência semana passada, e antes da prova de resistência, horas antes da prova, o João Gabriel, que era o líder ali, ele não estava no quarto do líder, mas tinha pessoas no quarto do líder, e a galera não pode ficar dentro do quarto do líder sem a presença do próprio líder. E mesmo assim eles não foram pro Taco Nada por causa da prova de resistência, tava com dó. A produção ficou com peninha deles não comerem e passar mal na prova. E aí veio finalmente a cobrança do Taco Nada. Olha, eu acho que a gente nunca viu isso, né? Eu acho que as outras temporadas teve edições que nunca foram pro Taco Nada, porque meio que ficavam ali se policiando sobre não fazer tanta coisa para tomar punição, mas eu acho que no máximo as temporadas tinham que um tá com nada. Esse daí teve dois. Essa edição eu acho que é inédita, ter dois tá com nada por punição ainda. Esse elenco realmente tá de parabéns por conseguir esse feito, viu? É o pior elenco que a gente já viu já na história do BBB, já ultrapassou o BBB 19 e ainda continua fazendo essas coisas que é básica. São básicas, são regras básicas que não dá para ser quebrada e o elenco ele está conseguindo fazer esse feito inédito. E antes do paredão, a gente teve uma conversa, uma mini tretinha de Tamires e Vitória. Porque a Vitória e a Tamires estavam ali no quarto Nordeste e chegou em um determinado momento que a Tamires ela falou o seguinte para a Vitória: com esse gesto, você vai dar um tiro no pé. Não dá para jogar sem pensar. E a Vitória ela falou assim: eu não estou jogando sem pensar. Isso daí é sobre formar votos para o paredão. E aí continuou a conversa que a Tamires ela falou: o que você está fazendo é jogar sem pensar. E a Vitória rebateu, daí falou assim: amiga, se isso fosse jogar sem pensar, a gente não estaria cogitando isso como uma opção. Que eles estavam vendo as opções de voto disponíveis na casa, quem que elas iriam votar. E, nossa, isso daí me incomoda, sabe? Essa parte aí me incomodou. Porque a Vitória, ela falou assim: ah, amiga, e a gente nem imaginava o que ia acontecer depois desse paredão. Porque essa conversa ela vai voltar à tona. O que está acontecendo aqui é só um gostinho só do que vai acontecer depois da formação de paredão. A Tamires daí reclamou da Vitória, daí falou assim: eu estou calma, Vitória. Só que um dia estressante para mim também. E falar a mesma coisa o tempo todo, chato pra caralho. E a Vitória ela diz que só começaram a conversar desse assunto de voto só naquele momento. Aí a Tamires rebateu, falou assim: a gente está falando isso o dia inteiro. A gente falou isso o dia inteiro e de forma cortada. A Camila também tem chance de ir pro paredão hoje. Isso que vocês precisam entender. Se for gelatina ou pudim, eles puxam a minha irmã também. Pode puxar você, Vitória, mas também puxa minha irmã. Hoje eu também estou estressadíssima. E sabe essa gelatina ou pudim? É porque colocaram adjetivos, colocaram codinomes na galera de outros quartos para não ficar citando o nome de outras pessoas, para não ficar na cara de quem estão falando. Olha, é chatíssimo, né? Porra, a pessoa entra lá no jogo lá para se posicionar, não quer se posicionar, quer falar mal dos outros com codinome, quer colocar outros nomes em outras pessoas só para não se comprometer. Inacreditável isso. Mas enfim, vamos seguir que a gente tem a formação de paredão. E guarda aquela informação lá da Tamires, Vitória, brigando por causa de voto,
por causa de quem iria votar no paredão, vamos agora falar sobre este paredão. Que o paredão, ele iniciou o seguinte: a Renata, que era o anjo da semana, imunizou o João Gabriel. E a gente também tem que relembrar que o Diego Hipólito está no paredão também, porque ele recebeu aquela punição da prova de resistência, que ele estaria diretamente ao paredão. A líder Eva indicou o Matheus. Não foi surpresa, ela já tinha comentado sobre isso, mas também a gente já sabia que iria votar no Matheus só por causa do que aconteceu lá, que o Matheus ganhou a prova do anjo anteriormente, antes da Renata, e daí colocou a Eva lá nos cadeados, aí um absurdo, aí ficou perseguindo as meninas, enfim, usou essa justificativa que a gente já sabia já que ia acontecer. A casa, ela foi dividida em 2 grupos. Cada participante votou individualmente. A gente já sabia já que iria acontecer esta divisão na casa ali para votar, a gente já sabia já como iria acontecer. E vamos falar dessa divisão. No grupo 1, ficou definido o seguinte, os participantes que estariam ali. Eles que decidiram escolher qual grupo que eles iriam, eles que decidiram essa divisão. E essa divisão ficou no grupo 1, que foi para o quarto ano 50, Aline, Diogo, João Pedro, Mike, Renata, Vilma e Vinícius. E a votação se iniciou com Diogo. Diogo votou em Vinícius. Vilma votou em Vinícius. Renata votou no João Pedro. É inacreditável isso. Sério, sério, é impossível. Eu não consigo entender quem gosta da dupla das bailarinas. Pra mim é impossível alguém gostar da Eva e da Renata. A Renata, totalmente saboneteira, totalmente antijogo, votou no João Pedro, daí falou assim: ai, Tadeu, é que eu não consigo votar em ninguém aqui no quarto. Aí eu estou votando no João Pedro porque ninguém vai votar aqui no João Pedro, então eu estou dando meu voto no João Pedro. Olha, sinceramente, se fosse eu neste quarto, se fosse eu, o próximo a votar, eu votaria no João Pedro. Só para ela se lascar. Eu começaria a puxar os votos para o João Pedro só para cair no dela. Só para ela aprender a não desperdiçar voto. Porque é inacreditável, a pessoa entra no Big Brother para ficar desperdiçando voto. Entra num reality show para não se comprometer, para não jogar. Vinícius votou em Mike, João Gabriel votou em Aline. Olha, se Aline e Vinícius tivessem votado no João Pedro, teria empatado. Teria empatado. É óbvio, né, que a líder ela iria puxar a sardinha, né, pro João, mas aí cai em outra coisa, né? Aí é outro acontecimento. Dava para tentar o mínimo, dava para tentar salvar, dava para tentar jogar ali, porque é foi um voto aberto, foi votação aberta. Todo mundo sabia em quem todo mundo estava votando. Aí a pessoa viu que a outra votou ali, tem um voto já, poderia empatar essa votação, poderia acontecer isso. Não quiseram por bobeira. Bobeira. Mas enfim, grupo 1 definiu a Aline no paredão. E começou uma treta ali no quarto ano 50 do João Gabriel contra a Aline. Aí a Aline ela questionou por que o João Gabriel tava votando na Aline. Porque para ela, o problema que eles tinham já tinha se resolvido. O João Gabriel, quando ele foi votar, ele utilizou a justificativa sobre aquela treta lá que tinha com a Aline, que a Aline ela ficou falando mal do João ali na festa. Lembra? No último paredão teve isso. E foi esse motivo foi que o João Gabriel votou na Aline. E aí, a Aline ela foi falar pro João Gabriel, falou ali no quarto. Qualquer coisa cabia, menos um fato de uma discussão anterior, sobre uma situação anterior que a gente ficou resolvido o problema. Aí o Vinícius também defendeu a Aline e falou assim: o problema não é votar, é usar de um argumento antigo. Aí o João Gabriel questionou, falou assim: então por que você levou
pro Sincerão esse argumento. Estou trazendo aqui agora. Eu quero trazer do meu jeito. Isso daí o próprio João falando pra Aline. A Aline daí acabou o João, porque daí ela falou que não fazia sentido o que o João tava dizendo, porque a conversa para eles se entenderem aconteceu depois do Sincerão. E o cara ele quis puxar esse negócio do Sincerão, sendo que durante o Sincerão não tinham ainda se resolvido. Se resolveram durante e depois do Sincerão. E ela afirmou, mas é bom saber que é algo que não ficou resolvido para você, porque agora vocês são opção de voto para mim, porque você não era. E ela continuou ainda falando que não estava resolvido o assunto ali, e o João daí bateu o pezinho, daí falou assim, não foi resolvido, foi resolvido na sua cabeça. Aí a gente tá vendo outro reality, então. Aí o João, ele tá vendo outro reality, por quê? Porque durante o Sincerão lá da semana passada, a gente viu claramente que tinha sim sido resolvido. Tinha sim. Eles tiveram toda aquela conversa gigantesca para se entenderem, se entenderam até durante o Sincerão, porque eles estavam ali juntos na banheira ali de saboneteiro. Eles se resolveram sim. E a Aline respondeu o João. Daí falou assim: agora eu tô entendendo que você não tem palavra de fato. Você disse que tinha resolvido. E o João, ele gritou com a Aline, e daí falou assim: não resolveu. E começaram daí a levantar a voz. A Aline se levantou, foi lá em direção lá, mas o Vinícius também ficou no meio também da briga também, porque ele ficou segurando a Aline, e a Aline brigando ali com o João, falando assim, ah, me poupa, infantil do caralho, não aguenta, não desce pro play, e continuaram ali lenhando um ao outro. O João, ele tá se perdendo o personagem, né? Ainda bem, tava na hora, porque os caras não recebem voto. Os caras, eles fazem tudo de errado no Big Brother. Tomam punição, leva todo mundo pro tá com nada, aí são desclassificados da prova, mentem. Mesmo assim, não recebem voto. Recebeu o voto agora da amiga porque tava desperdiçando voto, tava jogando voto fora. Só pra isso. É inacreditável, gente. É sério. Os caras eles não fazem absolutamente nada. O que eles fazem sempre é algo ruim pro jogo. E mesmo assim, ninguém vota neles. Parece que a galera tem medo de votarem neles. E agora sim, vão pro segundo grupo, porque a gente teve essa emoção da briga. E agora sim, vamos para o segundo grupo, que foi formado com o seguinte: Camila, Daniela, Hipólito, Graciane Barbosa, Guilherme, Joselma, Tamires, Vitória e o próprio Diego. Guilherme iniciou a votação, votou na Tamires. Delma votou em Vitória. Aí eu já não entendi. Porque a Delma poderia ter votado na Tamires também. A Delma, o voto da Delma foi quase decisivo, foi nessa votação. Eu de fato não entendi, porque a dona Delma, eu tenho certeza que ela queria votar no. Ela queria, né? Na verdade, votar no Matheus, tanto é que ela falou isso. Ela falou assim: ah, Tadeu, eu vou votar no Matheus. Mas o Matheus já tava no paredão. O Matheus foi indicado pelo líder, pela líder. Então, a Delma queria votar no Matheus, mas votou na Aline. Graciane votou no Guilherme. Vitória votou na Delma. Guarda essa informação da Vitória voltando a Delma, que a gente vai voltar nesse assunto, que esse assunto rendeu demais. Daniele votou na Vitória, Camila votou no Guilherme, Tamires votou no Guilherme, Matheus votou no Guilherme, Diego votou na Tamires. Aí a Tamires começou a chorar. Chorou, mesmo ela não estando no paredão, porque o mais votado pela casa, pelo segundo grupo ali, na verdade, foi o Guilherme. Algo que a dona Delma ela poderia ter salvado. Se a dona Delma tivesse votado na Tamires, ela teria empatado a votação. Teria virado praticamente. Mas não aconteceu. Dona Delma jogou seu genro para baixo do caminhão. Nisso daí a gente já tem já o bate e volta formado, com o Diego Hipólito, indicado pela prova, e os dois indicados pelos grupos. Então a gente tem a Aline indicada pelo grupo 1 e a gente também tem o Guilherme indicado pelo grupo 2. Prova bate e volta simples, rápida, dinâmica. Dessa vez foi rápida, de sorte
para também, né, ficar naquela mesmice lá de sorte. E foi uma prova de 3 etapas. Aí quem chegar na última etapa encontrasse o card premiado, aí estaria fora do paredão. E quem encontrou o card foi o Diego Hipólito. O Diego, na primeira tentativa dele lá na rodada final, ele já achou já o card. Ali não passou nem da primeira fase. Quem estava na última fase junto com o Diego foi o Guilherme. Guilherme, ele teve a oportunidade, quase ganhou a prova, porque era a vez dele lá de iniciar a terceira etapa da prova, mas ele errou o número. O Diego, ele já foi certeiro já no número já, então Diego, ele se livrou desta prova. Ele conseguiu se livrar. Nisso daí a gente tem o paredão formado com Aline, Guilherme e Matheus. Algo que aconteceu no ao vivo, vamos comentar, que o Tadeu ele também ficou puto com a galera do Taconada. Ficou bravo com a galera do Taconada, entrou lá e daí falou assim: tá tudo bem vocês estarem no Taconada? Tá tudo bem com esses erros aí que vocês estão cometendo toda hora? Aí a Delma ela quis mostrar serviço, quis ali se comprometer, daí falou assim: um bando de vacilão, tudo novo vacilando, irresponsáveis. Eu com 54 anos, Dona Vilma só tem 53, e esse pessoal tudo novo, estudado, inteligente, fazendo merda aqui. Olha, a Dona Delma, puta da vida. Mas aí que tá, né? Não adianta se comprometer no ao vivo, não adianta falar isso daí só pro Tadeu, e chegar na hora não se comprometer, né? Não chegar na hora, lá que toma lá a punição, lá, ela não se indignar, não falar pro pessoal, não ir atrás do pessoal responsável pelo tá com nada, e daí bater boca com a pessoa. Não adianta nada você ficar só no ao vivo, só desabafando pro Tadeu. Só quer mostrar serviço só no ao vivo? Quer fazer as coisas só no ao vivo? Aí é complicado. É difícil, porque a gente quer ver uma galera que tá ali empenhada para render 24 horas. E não é uma pessoa que só rende no ao vivo. Só acontece só se o Tadeu ele estiver ali. Enfim, vamos para as tretas, porque teve treta depois desse paredão. E vamos falar dessas tretas, porque Tamires chorou, né? Ali quando ela saiu do paredão. E agora sim a gente vai entender, porque a Tamires ela foi conversar com os Joões lá no Quarto Fantástico e contou sobre como é que foi a experiência da votação aberta com o grupo 2. Aí ela falou assim: ao invés dela, Vitória, votar no Guilherme para me defender, ela votou na Dona Delma. Ela só pensa nela, só nela. Antes de descer para a dinâmica, eu tinha quase discutido com ela no quarto. Lembra que a gente falou? A gente falou agora há pouco que as duas estavam ali antes do paredão, batendo boca. Aí a Tamires, ela continuou falando. Era assim: Matheus, com quem você quer ir? E não essa pessoa aqui que você quer puxar alguém. Vitória é idiota, idiota, só pensa nela, tá ligado? Aí Tamires ficou lenhando a Vitória lá no quarto fantástico, falou tão mal, fez a caveira da Vitória ali no quarto. Fez todo mundo pegar um bode da Vitória e depois teve discussão. Depois teve bate-boca com a Vitória lá no quarto Nordeste. Porque a Vitória estava lá no quarto Nordeste e aí chegou a Camila e a Tamires para discutir com a Vitória. Discutiram, chegaram lá, já gritando já com a Vitória. Aí chegou assim: o problema é que você sempre quer conversar, Vitória. No momento eu prefiro nem conversar. Não precisa. Tem coisas que é muito óbvias. Em que momento você se sentiu o risco de ir no paredão? Aí a Vitória perguntou, né? Por que, que elas estavam ali gritando? Porque elas estavam chateadas com a Vitória. Aí a Camila, gritando ali com a Vitória, daí falou assim: porque a Tamires poderia estar no paredão se você se posicionasse. Se o Matheus recuasse, que você nem se recusou. Minha irmã poderia estar no paredão. Aí o Matheus interviu, disse que Camila não precisa botar todas as armas na discussão e continuaram batendo boca, continuaram ali brigando, tretando. E a Vitória, ela estava tentando explicar que não havia como acontecer um risco para Tamires.
porque era 2 votos de diferença que precisava para colocar a Tamires no paredão. Não ia dar, não ia, porque a maioria dos votos já ido já pro Guilherme, não tinha, quando chegou na Vitória, já não tinha já como, o voto da Vitória era praticamente inútil, o voto da Vitória foi inútil, na verdade, porque o voto da Vitória não ia fazer diferença nenhuma. Se ela votasse no Guilherme, e não ia fazer diferença. O Guilherme iria de qualquer jeito, igual que ele foi, né? O Guilherme ele foi pro paredão, sem muitas complicações. O Guilherme ele já iria pro paredão. E mesmo assim continuaram batendo boca. A Camila daí falou assim: vocês dois, Matheus e Vitória, estão sendo malucos. Vocês sempre faz isso. Vitória, é que a gente mais cobra de você é posicionamento. E para mim você não teve. Você arrega. Aí a Camila ficou falando pra Vitória e pro Matheus não contarem mais com ela. Porque o que aconteceu hoje foi covardia. E aí a Vitória começou a chorar. Chorou. Aí pediu pra Camila conversar com ela com respeito. Pra não faltar respeito na conversa. A Camila não queria nem saber disso. A Camila tava ali pra discutir. E a Vitória aí começou a desabafar sobre essa treta, né? Começou a tentar entender essa treta. O que eu acho errado é chegar na cozinha e estar ouvindo vocês falando pra todo mundo as coisas que estão acontecendo e não vir conversar comigo primeiro. Isso daí, Vitória falando pra Camila. Aí a Camila se estressou ao ouvir a voz da Vitória. E aí ela falou assim: mas você também faz a mesma coisa, porque você foi lá no Guilherme e na coisa sentada ali, lamentando tudo, e não falou com a gente. A Vitória não estava gostando da discussão, porque achou que estava sendo muito exposta pelas aliadas, porque, pô, as aliadas, se a Vitória soubesse, as aliadas foram lá no Quarto Fantástico lá falar mal dela, que a gente até falou agora há pouco. E a Vitória daí começou a falar assim: vocês falaram para uma galera que estavam bravas comigo antes de falar comigo. Eu acho isso muito errado, me expor dessa forma, antes de falar comigo. Aí a Camires perguntou: que expor o que, Vitória? Por que você tem que ser sobre você? Por que você não pega o bagulho e resume como se estivesse expondo você? E realmente, né? A verdade é que a Tamires e a Camila exporam a Vitória. Foram lá no Quarto Fantástico fazer o quê? Falar elogios da Vitória? Não foi, né? Não foi isso. E durante essa treta, aí sim, a Tamires daí se levanta e começa a discutir com a Vitória. Porque a Tamires ela se estressou ao ouvir a Vitória falando que eles fizeram rodinha para atacar ela na casa, para atacar a Vitória na casa, para ficar falando mal da Vitória. E a Tamires, ela chegou a falar assim: se você não levantou a voz pra gente porque você não quis, legal, mas eu estou com raiva e eu tenho o direito sim de me alterar neste momento. E ainda seguiu falando o seguinte: eu não te xinguei, eu não falei da sua raça, não falei da sua religião. Eu fui desabafar porque você foi falar com outra pessoa que votou antes de falar comigo. Aí a Vitória, então, começou a aumentar o som da voz, né? Começou a falar um pouquinho mais alto com a Tamires. E aí a Tamires disse assim: abaixa o seu tom de voz se você não quer que eu grite com você. Vitória, eu estou falando sério, não grita comigo assim, por favor. Sendo que, né, antes entraram no quarto Camila e Tamires gritando com a Vitória. Mas Camila e Tamires estão pedindo para a Vitória não gritar com ela. E a Tamires seguiu falando: o Guilherme poderia ter votado em você. Ele votou em mim. Você é camarote. Você não é amiga dele. Eu tenho muita mais troca com ele. E você pensou na dupla ir junto. Ele votou em mim. Ah, gente. É sério. A gente tá há mais de um mês de reality e ainda utilizam esse negócio de camarote. É sério que a galera tá usando ainda essa justificativa de camarote. A gente já viu já tantas e tantas e tantas vezes já camarote sendo eliminado para pipoca. E o pessoal ainda segue ainda nessa mesma justificativa, batendo nessa tecla. A gente já teve já paredão já com a boca rosa saindo para 2 pipocas, mas a galera ainda acha
que camarote tem uma superioridade no reality só por ser camarote, porque a galera tem medo do camarote. Gente, se a galera tivesse realmente medo do camarote, a Vitória ela não teria ido a 3 paredões. E um ela escapou pelo bate e volta, 2 ela foi. E aí o restante ela estava na mira. Todos, praticamente todos os paredões, a Vitória estava na mira. E a galera ainda usa essa justificativa de você é camarote, é por isso que não votou em você. É sério que a galera não se toca. Dito isso, Vitória depois ela foi lá chorar. Chorou lá com o pessoal. Chorou lá com o Diego foi abraçar ela. E a Vitória, eu acho que ela está visivelmente abalada. Não é por causa da briga em si. E eu acho que ela está com medo de como a galera vai interpretar aqui fora. Por ela estar gritando com a Tamires e a Camila. Eu acho que existe esse medo com a Vitória. A Vitória ela tem este medo de como que o público está vendo ela brigando com a Camila e Tamires. Como é que o público está achando disso? E olha, de fato, né, eu acho que o público, a imensa maioria tá com a Vitória nessa briga. E o pessoal tá com o ranço da Camila, tá com o ranço da Tamires. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, gente. A gente tem que botar a cabeça para funcionar. Se Camila e Tamires não estiverem lá na casa, se a Camila e Tamires não entrassem no BBB, não estaria tendo essa briga. É por isso que se caso Camila e Tamires caírem num paredão, não dá para eliminar elas. Você pode odiar, você pode massacrar, você pode fazer o que você quiser. A gente está falando de um jogo que está paradíssimo, um jogo que está caindo aos pedaços e a gente vai tirar alguém que rende, alguém que está tretando na casa, só por causa de uma briga que aconteceu com uma pessoa que você está gostando agora, só por causa disso. Sendo que a gente tem que pensar no entretenimento da gente. A gente tá assistindo diariamente esse BBB que tá horrível, tá tenebroso de assistir, tá algo péssimo, péssimo. E a galera ainda tá pensando ainda em tirar Camila e Tamires que estão rendendo no jogo. Gente, não dá para fazer isso. Não dá. E bom, vamos fechar falando da nossa enquete. Como é que está a nossa enquete? A nossa enquete está o seguinte: Matheus está sendo eliminado com 60% dos votos, Guilherme com 32% e Aline com 8% dos votos. Olha, eu gostaria, neste paredão, que o Guilherme fosse eliminado. Sinceramente, eu adoraria o Guilherme sendo eliminado, porque se a gente for pensar, a Aline tem um enredo, querendo ou não, né? A Aline brigou com o João Gabriel hoje, brigou com o João, e aí, o Matheus também estava ali no meio do furacão também, da briga de Camila, Tamires e Vitória, estava ali no meio também dando os pitacos dele. E o Guilherme fez o quê? O que o Guilherme ele agregou no jogo? O que o Guilherme ele fez no jogo? Gente, o Guilherme não fez absolutamente nada. O Guilherme, ele merecia ser eliminado. O Matheus fez coisa recentemente, brigou ali. A Aline brigou também, querendo ou não, né? Tem um pessoal que odeia o casal, que tá certo, mas a Aline ela não merece ainda sair. A Aline ainda tá causando, ainda tá brigando com os Joões. E o Guilherme não fez absolutamente nada no jogo. Até o momento ele não tem nenhuma movimentação. Vai depender do Sincerão de hoje, mas até este momento eu gostaria que o Guilherme fosse o eliminado da semana. Eu acho que ele merece, porque não tá causando, e ainda mais. Dona Delma falou que se caso o Guilherme for eliminado, ela também aperta o botão. Então, a gente vai ter uma promoção de eliminando um, sai dois. Duas plantas que não fizeram absolutamente nada no jogo. Zero. Zero. Então, eu gostaria que Guilherme fosse o eliminado. Mas enfim, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu aqui no Espiadinha, seja muito bem-vindo, se inscreva que a gente está comentando diariamente, sempre às 10 horas da manhã, todos os acontecimentos do BBB. Você sabe que aqui é diferenciado, né? Aqui você só precisa ouvir, não precisa ficar olhando para a tela, nada disso.
Aqui é só botar o fone de ouvido e ficar ouvindo o que a gente está comentando. E também aproveite e dê o seu voto na nossa enquete, quem que você quer que seja o eliminado da semana. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!